Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, hoje é dia dos pais, quero parabenizar todos aqueles pais, né? E aquelas mães que também são pai e mãe, né? Que hoje seja um dia de muita paz, felicidade e tranquilidade para todos os pais desse planeta. Bem, meus amigos, vou trazer aqui uma reflexão para a gente, vou falar sobre a origem da humanidade. Eu já fiz uma postagem sobre esse tema, mas eu estou trazendo ele novamente sob uma visão diferente, que não deixa de ter a mesma ideia, né, principal da origem da humanidade. É uma questão que muitos, né, tentam entender e buscar, porque a partir da nossa origem nós podemos ter uma visão assim do nosso futuro, ou uma visão melhor, né? Não uma visão exata, mas uma possibilidade, ok? Então nós vamos falar aqui hoje, começando sobre alguns acontecimentos no passado que constam registrados, né? Coisas que possam ser comprovadas, ok? Para começarmos a entender um pouco mais sobre isso. Bem, vamos falar do Egito então, né? Cujo uma descoberta feita em 1949, né? Que foi descoberto manuscritos do Mar Morto. Inclusive tem um livro de Enoque, que ficou muito famoso. E nessas escrituras, se eu não me engano, constam de 50 anos. Essas escrituras foram feitas 50 anos depois de Cristo até 350 anos depois. Bem, nessas escrituras, ali fala sobre os Anunnakis, a modificação do ser humano nativo da Terra com esses seres que vieram do outro planeta Anunnaki. Ok? A mistura do DNA e coisa e tal para gerar uma nova raça naquele local no Egito. E nesses manuscritos, eles contam que existem os vigilantes, que foram responsáveis por esse todo trabalho, e que eram vistos como anjos, né? Que tinham vindo lá do céu, do infinito, enfim. Isso aconteceu em Israel, em Amurram, ok? Então, Enoque, segundo essa escritura, ele foi até a nave dos extraterrestres e recebeu os conhecimentos. Agora eu acho muito interessante que ele fala, recebeu todo o conhecimento. Eu quero saber que todo o conhecimento é esse que ele recebeu e guardou para ele, que ele não divulgou. É interessante, né? Que todo o conhecimento que ele recebeu e que não divulgou para ninguém. Pois é. Então isso aconteceu no Egito, né? E que eles denominavam como deuses esses vigilantes que eram anjos, ok? E sobre essa informação no Egito, exatamente isso, que foi mesclado o DNA dos Anunnaki com o DNA do homem, aqui nativo da Terra, né? Que se tornou Homem Sapiens, ok? Nós temos outro relato também, que vem do Japão, né? E que eles denominavam lá no Japão, né, pela cultura, antigos deuses e coisa e tal, que os Kami, 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 são deuses de sabedoria que levaram também para esse povo japonês conhecimentos, ok? Agora, segundo a cultura japonesa, eles eram extremamente vaidosos, eles não gostavam de ser contrariados, esses deuses, né? Isso foi, inclusive, na cidade de Ise, que é uma cidade lá no Japão, é onde existe o maior número de templos que adoram esses deuses, chamados de Kami, ok? E segundo a crença, é que esses seres, os Kamis,
eles são capazes de habitar um corpo do animal ou até uma matéria, né, sem vida, ok? Então eles se manifestam onde bem entenderem. Agora, e que sua deusa suprema, o nome dela é Amaterasu. Amaterasu é a deusa suprema, é a que comanda todos os kamis, né, todos esses deuses. Então isso é uma ideia, está na cultura japonesa, que também são coisas de antigamente, são escrituras antigas, que vieram sendo repassadas e repassadas até os dias atuais. Ok? Agora também temos um relato no povo nativo americano, né? Nos Estados Unidos, claro, o povo chamado nativo Hopi. E esse povo, até hoje tem essa cultura, que eles foram visitados pelos Caxinas. Isso aconteceu no Arizona, nos picos denominados Black Mesa, no Arizona. E que os Caxinas eram professores, se manifestavam não, desciam em suas naves, no meio dessas tribos indígenas, para ensinar astronomia, agricultura e medicina. E esse povo até hoje, dessa cultura que esses, né, Caxinas desciam dos céus nos seus escudos. Segundo alguns teóricos, dizem que esses escudos, né, não deixam de ser naves espaciais, que fazem isso constantemente para ajudar esse povo. Nós temos outros relatos também. Esses relatos são aonde? Humanoide, arquipélago grego, na Grécia. Ok? Esses humanoides, que assim foram denominados, mistura de seres, tipo humano com peixe, foram denominados como Telchnis. T-E-L-C-H-I-N-E-S-S. Telchnis. Que esses seres vieram do mar, né? Tinha a característica metade humano, né? E uma parte em peixe. E eles trouxeram o ensinamento para os gregos, né? A metalurgia, de como adquirir o ferro, né? Através do processo metalúrgico, de como fabricar certas ferramentas e utensílios de ferro, de cobre, de metais em si. Eles se manifestaram mais no arquipélago, né? Nas ilhas Hobbes. Ilha Hobbes. Então, arquipélago grego. Essa cultura existe até hoje sobre os Telchnis. Telchnis. Inclusive, eles têm documentos, né, antigos que falam realmente que existiram os 10 Telchnis que ensinavam o povo. Tem registro sobre esses Telchnis, eram 10, né, que ensinavam a fabricar os metais, né, utensílios metálicos, ferro, aço, etc. e tal. Trouxeram essa tecnologia para o povo grego há séculos e séculos atrás, ok? E nós temos também na África Ocidental, precisamente em Mali, cuja tribo Tocon tem como deuses também os Nomo, né? Os Nomos também tinham aparência misturada de peixe, híbrida, né, com ser humano. Mas esses Nomos não vieram do mar, como, né, fala ali nas ilhas gregas. Não vieram do mar, eles vieram do céu, ou seja, do espaço, né? Ele veio a partir de uma estrela, né? Esses relatos
Em 1931, um pesquisador, eita ferro, antropólogo francês, Marcel Proust, foi até esse local para investigar esses relatos. E teve dentro dessa tribo, teve contato com a tribo Tocum, e recebeu desde todas essas informações. Que sim, que os gnomos, esses deuses, vinham de uma estrela que habitava uma outra... habitava não. Ele vivia de um planeta que orbitava uma estrela, e esse seu planeta com essa estrela orbitava uma outra estrela maior. Interessante coisa. Isso foi em 1931. Quer dizer, tem quase 100 anos, 2031, tem quase 100 anos disso. Só que naquela época, quando isso foi relatado, é claro que a ciência não tinha condições de comprovar isso ou aquilo. Ok? Isso foi em 1931, está lá registrado no documento dessa tribo. Ok? Só que, na atualidade, os astrônomos, né, mais avançados atualmente, ficaram espantadíssimos com essa informação, porque hoje tem como confirmar essa informação desse planeta que orbita um Sol pequeno e que seu planeta e esse Sol orbitam sobre um outro Sol maior. Isso foi confirmado. É no sistema estelar de Sirius. É interessante, né? Como é que pode, então? Ah, é mentira? Tem uma informação, né? De uma localização que na época não podia ser confirmada, mas que hoje pode ser confirmada e foi confirmada como verdadeira. Então esse povo Tocum, né? Essa tribo Tocum, teve esse contato, que denominaram como Nomo, né? N-O-M-M-O, e que eles trouxeram também ensinamento, né? Principalmente na parte da ciência, né? Medicinal e coisa e tal, e outras verdades sobre a criação. Mas não se tem mais muito uma coisa mais clara, mas sim que eles vieram para ajudar a esse povo. Ok? Isso se deu na África Ocidental. Nós temos também uma outra informação interessante. Essa é mais interessante assim de se falar, de se saber, que são registros que foram feitos na Austrália. Ali para o povo aborígenes. Esses são os nativos da terra, né? Porque a Austrália hoje em dia, ela foi praticamente colonizada, foi invadida, enfim. Hoje os povos nativos são raros. É mais ou menos o que aconteceu aqui com o Brasil, né? Com os Estados Unidos, é a mesma coisa. Mas os aborígenes têm como seus deuses que vieram lá de fora, né? Do universo, deuses que eles denominam como Baiame. Baiame, é quase baiano, né? Mas não é baiano não, é Baiame. Segundo alguns, essa cultura, né, é a mais antiga do mundo, ou seja, os aborígenes. Segundo alguns, né, o povo da Austrália, aborígene, é o povo mais antigo do mundo. Bem, a maioria pensa que é, né? Ou acha que é, ou diz que conta com mais de 60 mil anos. Agora, realmente, contar com mais de 60 mil anos é um povo bem antigo. Teoricamente, foi considerado assim, teoricamente, que os baianos eram mais dos professores, segundo a cultura aborígene, que vieram para ensinar. É assim que ele é visto, que os baianos são vistos por esse povo como professores. Entendeu? E eles vieram para mostrar disciplinas científicas, etc e tal. Então, é outro relato, né? Que aconteceu na Austrália. Nós temos aqui no Egito também outra informação, que é o ser chamado Imhotep. Na cidade de Saqqara, no Egito. E uma coisa curiosa é a pirâmide de degraus. Essa é a pirâmide mais antiga do mundo. Ela
conta mais ou menos de idade, né, segundo esses cientistas, de 27, né, séculos antes de Cristo. Olha bem, 2.700, 27 séculos, né? É isso aí, 2.700 anos antes de Cristo, tá? Então conta que Imhotep, na verdade, ninguém sabe de onde ele veio, mas quando ele apareceu no Egito, já existia lá a cidade, o rei, coisa e tal. Conta na escritura que ele se aproximou do rei, na época, e inspirou o rei a construir esta pirâmide. Entendeu? E foi construída essa pirâmide. Mas ninguém sabe a origem desse homem, né? Chamado Imhotep. Alguns pensam, acredito que ele seja um extraterrestre, que ele apareceu do nada e foi estar com o rei, conseguiu se aproximar, né? Influenciar o rei a criar essa pirâmide. E interessante coisa é que parece que encontraram escrituras, né, feitas pelo próprio Imhotep. Imhotep ele mesmo escreveu, e que tem, além de muitas informações ali, ele ensina naquela época, olha bem, 27 séculos antes do Cristo, ensina como tratar de traumas. Como é que pode, né, gente? E segundo o que está nas escrituras, é que alguns dizem que Imhotep recebeu esses conhecimentos todos de um livro que caiu do céu para ele, né? Ou seja, um conhecimento que recebeu do céu. Dizem um livro, mas isso é figurativo, né? Quando ele fala, recebi um conhecimento, recebi um livro, recebi uma informação. Não se sabe se foi um livro de fato ou se foi um conhecimento, mas é o que consta lá na escritura, que Imhotep recebeu esse livro que caiu do céu. Nós temos também outros relatos, também no Egito, né? Sobre um faraó cujo nome era Akhenaton. Ele reinou em 1353 a.C. e viveu apenas 17 anos. Ok? E ele quis modificar a religião naquela época, né? Porque a religião naquela época, no Egito, ela era vista, não tinha um Deus único, eram deuses. Eles adoravam os deuses. E Akhenaton quis então modificar isso, essa ideia de adorar a Deus para adorar apenas a um só Deus, né? Mudar toda a religião para o monoteísmo. Foi difícil para ele naquela época, mas ele meteu o peito e falou, agora não tem mais deuses não. Agora vamos adorar só um Deus, um Criador, cujo nome ele determinou, né? Denominou como Atum, e que era um sol, né? O Deus único era um sol. Então ele modificou toda a religião. Ele, as suas características, segundo os relatos, segundo os desenhos feitos nas pedras, nas cavernas, por aí vai, ele tinha a cabeça alongada, né? Ele era casado, sua esposa também tinha as cabeças alongadas e seus filhos também. Por isso acredita-se, principalmente atualmente, que ele e a esposa dele se tratava de seres extraterrestres que tinham vindo, né, do espaço e que vieram aqui para esclarecer os homens, ajudar e coisa e tal, a adorar apenas a um Deus, né, a um Criador, que até então se adorava a Deus naquela época. Hoje também tem lugares que é assim, mas enfim, lá naquele reinado, ele modificou essa visão. Nós temos mais recentemente, né, nós estamos falando de coisas bem antigas, agora nós temos mais recentemente, em 1953, segundo alguns dizem, né, que houve um pouso forçado de uma nave extraterrestre, né, e que seu ocupante, um dos sobreviventes, que eram 4, J. Rod, ficou ajudando os militares. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ok? E
Esse ser se encontra em Nevada, que é na área 51, né? E supostamente ele estava, ou está, se está vivo até hoje ninguém sabe, ajudando os Estados Unidos com a engenharia, tecnologias, reversa sobre muitas coisas tecnológicas, por assim dizer. Segundo alguns, esse alienígena foi encontrado dentro de uma nave de uns 12 metros aproximadamente, e foi recolhido ele mais 3, eram 4. Somente ele sobreviveu. E a partir daí ele passou a trabalhar na área 51. E a partir daí aquela área 51 foi toda ela modificada e reformada para que ninguém entrasse naquela área. Ok? Agora, nós temos a coisa mais recente que nós podemos falar assim sobre esses contatos. Eu estou falando da origem da humanidade, tá, gente? Mas dentro dessa teoria de astrologia e coisa e tal, astronomia, por aí vai, do espaço, né? Nós temos relatos, muitos relatos sobre discos voadores, sobre aeronaves. Os Estados Unidos já botou algumas coisas que viram. Bem, alguns países estão botando algumas coisas que eles botaram lá como objeto não identificado. Ok? Então nós vamos ver o seguinte, observem bem a minha opinião. No Japão nós tivemos esse povo, né, que acreditam, né, que apareceu lá. Acredito não, tá lá registrado, né? Eu acho que não é bem acreditar, os kami. E esses kami eram frequentemente vistos visitando aquelas tribos antigas e passando informação. Nós tivemos nos Estados Unidos, olha bem, o Japão é uma raça amarela, concorda comigo? Nos Estados Unidos é uma raça vermelha, naquela época, né? Os nativos, o povo Hopi. Nós temos, né, lá na Grécia, antiga Grécia, por aí vai, no Mar de Egeu, os Télquines, não é isso? Nós temos na África, né? Na África nós temos os Nomo, olha bem, nós temos na Austrália, lá no meio dos aborígenes, os Baime, né? E no Egito novamente, Imhotep, que não deixa de ser, era um ser encarnado, enfim, não era de outro planeta, nem Deus, mas era uma pessoa especial. Nós temos no Egito também uma pessoa especial, que foi um faraó, Akenaton. Bem, esquecendo as pessoas especiais, vamos falar das visitas registradas, né? Na Austrália, nós temos o Baime, é um tipo de extraterrestre, concorda comigo? Né? Nós temos na África, né, que é outro continente, os Mono, desculpe, Mono não, ao contrário, Nomo, né? Nós temos o Nomo. Nós temos os Télquines, né, que é na Grécia. Nós temos os Kami, que é, conforme falei inicialmente, no Japão. Então nós observamos que esses seres que se apresentaram em determinadas partes do nosso mundo não apareceram em outra parte do mundo. Eu quero dizer, os Kami só se apresentavam no Japão. Eles não se apresentaram em outro continente, né? Não foram na África, não foram em outros países. Nós temos os nativos, né? Os Caxinas, que é a raça vermelha que apareceu nos Estados Unidos, eles não apareceram em outro lugar não, só nos Estados Unidos. Os Caxinas, né? Que levaram como é que é? Tecnologia não, conhecimento da astronomia, da agricultura e da medicina. Então nós estamos vendo que em determinada parte do mundo, alguns tipos de raças, né, foram visitados por um determinado tipo de extraterrestre, por assim dizer. São deuses, são mais extraterrestres. Então, qual a origem da humanidade atual? Na África, por exemplo, né? Na África Ocidental tivemos uma visita dos Nomo, né? Na Austrália, conforme falei, os Baime. Por que os Baime não apareceram na África, não apareceram no Egito, não apareceram em outras partes do mundo? Né? Da mesma forma, porque os Kami, que apareceram no Japão, não apareceram em outra parte do mundo. E por aí vai.
Então nós estamos vendo que o planeta Terra realmente ele foi e continua sendo, porque ainda existe, uma colônia de diversos extraterrestres, né? Nós temos dentro do Espiritismo a raça adâmica, que segundo o Espiritismo foram espíritos que foram expulsos do planeta Capela. Então, minha gente, quantos espíritos expulsos de diversos planetas foram, não é verdade? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, há a necessidade de que esses espíritos que não mais conseguem conviver no meio deles, né, onde tiveram suas primeiras reencarnações, pela agressividade e coisa e tal, eles são retirados e são colocados em outro planeta e foram trazidos para cá. É assim que eu vejo a coisa. Então a raça humana, a origem nossa, não está limitada no planeta Terra, não. Ela vai para além das estrelas, ok? A parte física, o corpo, o tipo, aí é uma origem do planeta, né? O povo africano são todos eles, praticamente todos, negros. Qual a origem desses espíritos? De um determinado ponto do universo, né? De um determinado tipo de um planeta. E os japoneses, a raça oriental, da mesma forma, de um planeta diferente, esses corpos vieram. Que foram o quê? Modificados para poder viver aqui na Terra, esses espíritos, até que eles alcancem uma evolução para retornar ao planeta deles. Assim somos todos nós. Então a nossa origem é muito, como eu poderia dizer, não dá para falar da nossa origem e parar no corpo. Deu para entender? Porque aqui no nosso planeta Terra, os corpos físicos, todo mundo, a ciência já comprovou isso, sabe? Né? Que a teoria da evolução é do corpo. Mas ainda assim os corpos foram modificados para que esses outros espíritos pudessem habitar. Então houve uma, como poderia dizer assim, entre esses planetas mais evoluídos, que precisavam tirar aqueles espíritos que não estavam conseguindo acompanhar a evolução, houve uma combinação entre eles para gerar um corpo humano que fosse não especificamente todos iguais, mas que trouxesse algumas características do ambiente onde eles habitavam, mas que ainda assim pudesse mesclar com o DNA do ser humano do planeta Terra para poder habitar, respirar, viver, comer, beber, etc e tal. Deu para entender? Por isso essas características tão diferentes. O chinesinho, o japonês tem olho puxado, o africano não é negro, o europeu não é branco, a raça indígena norte-americana não é vermelha, os aborígenes não são mulatos, morenos, sei lá, aquela cor, nem é negro nem é branco, não é verdade? Então essas características principais, eu acho, não é para, né? Mas nos demonstra a origem desse espírito. Qual planeta ele veio? É um planeta que tem aquele tipo principal. Vocês entenderam? Por isso que esses deuses, segundo aqui tratam como deuses, por isso que esses extraterrestres visitavam os seus o quê? Seus espíritos do seu planeta. Por isso, vou dar exemplo, para a África Ocidental, né? No povo lá da tribo Tocom, eram os gnomos que vinham visitá-los. Ou seja, espíritos, parentes e amigos do planeta, do mesmo planeta de onde vieram. Os aborígenes, por exemplo, mesma coisa. Os Baime, né? Considerados como deuses. Eram espíritos parentes desses mesmos que estavam aqui na Terra, ocupando a Austrália, local que escolheram, assistido pelos seus companheiros de vidas passadas, de espíritos desses, onde já conviviam há muitos séculos. E de vez em quando vem aqui, claro, é uma obrigação, não resta a menor dúvida, deles continuar ajudando aquele povo que são os espíritos dos seus irmãos mais próximos, por assim dizer. Todos somos irmãos, mas aqueles são os mais próximos que já vêm convivendo com ele há muito tempo, né? No Egito, da mesma forma, tu vê que no Egito eles têm muita coisa é muito mais voltado para religiosidade. Observem bem isso, né? A Akhenaton, por exemplo, mudou todo o sistema de deuses para um deus só, né? No Egito também, Imhotep apresentou a ideia de um deus, não apresentou a ideia de Deus, mas escreveu sobre ciência, né? Principalmente, né? Como tratar pessoas que sofreram traumas e por aí vai, né? Então a gente vê características bem acentuadas, né? Em determinado povo.
na... Como é que é? Foi onde? É na Grécia, não teve aquele que você vê que na Grécia tinha muita guerra, até hoje tem, naquela área. Não foi lá que desenvolveram os primeiros armamentos metálicos, de espada, escudo de ferro? Não foi lá? Não é isso? Não é lá que hoje existe. Então é um povo, são espíritos que já vêm daquele, sabe? Aquela predominância, característica de predominância daquele tipo. Vocês observam bem que o passado tem muito a ver com o presente e pode nos indicar um pouquinho do futuro, certo? Então, minha gente, a origem da raça humana, a raça, o corpo físico, ele modificou. Eu passei aí para vocês numa postagem anterior e falei bastante sobre os Anunnaki que modificaram, né, que o DNA humano para Homo sapiens, né, que antes do Homo sapiens era o homem de Neandertal, né, que habitava a maior parte do planeta e que tiveram seu DNA modificado para melhor, para que o cérebro tivesse mais capacidade de inteligência, parará, a adiantar mais rapidamente esses corpos, evoluir mais rapidamente. Bem, enfim, já falei sobre isso. Então nós estamos vendo que foram várias raças de vários planetas que vieram para cá, né, fazendo esse trabalho que existe até hoje. Agora, tenha certeza de uma coisa, as pessoas falam assim, não é mudar da água para o vinho não, é uma coisa muito interessante, vale a pena falar aqui. As pessoas falam assim, tem a teoria da conspiração, esses seres que vêm de outro planeta, coisa e tal, os governos não querem que a gente saiba, esconde tudo da gente. Essa teoria da conspiração, né? Que os planetas não querem, que os extraterrestres deram ultimato para os Estados Unidos para eles fazerem a declaração, pereré, parará, dos acontecimentos extraterrestres. Tiveram ultimato, e por isso aqueles cientistas, aqueles caras envolvidos com essas porcaria toda aí, foram para televisão falar aquela besteirada toda. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso eu estou falando besteira, vou explicar uma coisa para vocês. Esses caras que falam negócio de teoria, da conspiração, que os extraterrestres estão exigindo. Não tem exigido nada de ninguém aqui não, cara. Se os extraterrestres quisessem que a população soubesse, eles desciam uma porrada de neve em qualquer lugar, qualquer esquina. Vocês acham que extraterrestres, com a tecnologia que eles têm, eles precisam pedir, né? Pedir ao governante, por favor, fala que a gente exige, precisa pedir esse consentimento, gente. Coisa estúpida, idiota. Você me desculpa falar assim grosseiramente, às vezes eu fico até arrependido depois que eu falo. Mas coisa mais sem senso, gente, pelo amor de Deus. Eles precisam que o governante vá para a televisão falar. Ele pode aparecer aqui do nada, uma porção de uma vez só, a hora que eles quiserem. Não, porque eles têm que pedir, o governante tem que fazer, meu amigo. Tá do jeito que tá, porque tem que estar do jeito que tá. Se existe contato com extraterrestre lá nos Estados Unidos, está escondido, pode ter certeza. Tem um propósito, sabe? Porque os Estados Unidos não tem nada não, porque se tivesse que ser, já teria acontecido. É assim que eu penso. Então ficam falando, porque os Estados Unidos quer esconder, porque o Brasil quer esconder, porque a Inglaterra, todo mundo está escondendo, minha gente. Se fosse para o povo saber, os extraterrestres não precisam pedir permissão a ninguém não. Concorda comigo? Pois é, muito estúpido. Eu acho muita estupidez pensar que é o governo que tem que fazer isso por nós. Meu amigo, se você não fizer por você, se você não sai para trabalhar todo dia, tu não come não. Se você não correr atrás das tuas necessidades, ninguém vai correr te dar na boca não. Então é mais ou menos isso. Viva a tua vida, faça o melhor possível. Tá? Bem, tá aqui a minha exposição para vocês. Pense, cada um por vocês, a origem da humanidade, né, do planeta Terra. Vocês leram o vídeo que eu botei anterior sobre os Anunnaki, a intervenção deles com seres humanos que habitavam o planeta Terra, uma grande parte do planeta, né? E a origem nossa, minha gente. A nossa origem está lá nas estrelas. Inclusive, perguntaram a um ser desse aí, o que define como espírito, ele fala que é uma coisa que até hoje eles estudam e não conseguiram definir. Então não vai ser a gente que vai definir não, tá? Fiquem na paz de Deus, até a próxima. Tchau.